Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre casos reais do dia a dia de um DBA SQL Server. Se você ainda não sabe o que é um DBA, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo onde eu explico detalhadamente o que é essa profissão da área de TI. Acompanha lá! O dia de um DBA ele pode muitas vezes parecer tranquilo, mas a qualquer momento isso pode mudar e é muito importante que você esteja preparado para essas mudanças repentinas durante o seu dia. Determinadas atividades são simples, mas muito importantes para a saúde e bom desempenho e bom andamento do ambiente de banco de dados. E existem tarefas para todos os níveis. É claro que algumas atribuições, quanto mais experiência você tiver dentro da área, você vai conseguir executar tarefas mais complexas. Mas existe para todos os níveis que a gente tem no nosso dia a dia de administrador de banco de dados. Na minha trajetória como DBA SQL Server, eu já fiz de tudo um pouco. E isso é muito bom porque me ajudou a me desenvolver profissionalmente e, claro, quanto mais conhecimento de mais coisas diferentes você tem, melhor vai ser o seu crescimento profissional e melhor você vai conseguir lidar com as dificuldades do dia a dia. Nesse vídeo eu vou tratar especificamente de atividades para um DBA que são mais comuns, atividades rotineiras. Então é claro que isso vai depender muito do formato como você trabalha. Se você trabalha atendendo apenas um cliente, se você atende vários clientes ao mesmo tempo, se você trabalha individualmente, ou seja, sozinho, se você trabalha dentro de uma equipe. Então, de acordo com a configuração do modelo do seu trabalho, o seu dia vai variar. Mas aqui nós vamos tratar de um caso onde você administra alguns clientes e que você trabalha juntamente com uma equipe. Começando então, geralmente na parte da manhã é feita a conferência dos logs, das rotinas de backup, de manutenção, o famoso checklist, para que durante todo o dia você fique tranquilo, não tenha preocupação com esse tipo de atividade que geralmente é executado na madrugada. Então, chegando no trabalho, a primeira coisa é conferir se os backups rodaram normalmente, se as rotinas de manutenção executaram normalmente e se o ambiente está funcionando tranquilamente. Essa é a primeira etapa. Depois disso, nós já podemos partir para aquelas tarefas um pouco mais fixas, como o Tuning, por exemplo. De acordo com o que você tem de clientes para atender, você pode deixar com que em alguns determinados momentos da sua semana você possa alocar o seu tempo para fazer as análises de desempenho dos bancos de dados dos seus clientes. Então você pode configurar um cliente por semana, você pode acompanhar um cliente por mês, a cada 15 dias, da forma que você puder e tiver disponível na sua agenda. O que seria então essa atividade do Tuning? Nada mais é do que você, através de algumas ferramentas, uma delas seria o SQL Profiler ou então o Extend Events, você monitorar tudo que está sendo executado nos bancos de dados que você administra, de forma que você consiga identificar as queries, ou seja, os comandos que as aplicações executam no banco, que mais demoram, que mais consomem recurso de memória, que mais consomem recurso de CPU, para que então você, uma vez que identificou essas queries, você possa tratá-las, melhorá-las, seja com um índice, seja com a própria alteração da query, do comando em si, para que ele fique de uma forma mais rápida. Para realizar então o procedimento de tuning, que seria acompanhamento das queries para melhoria de desempenho delas, nós temos duas ferramentas que são utilizadas. Uma delas é o SQL Profiler e a outra é o Extend Events. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como acompanhar as queries que são executadas nos bancos de dados através do SQL Profiler. Então você clica aqui com o Management Studio aberto, você clica em Ferramentas e SQL Server Profiler. Ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Uma vez que abriu aqui, você clica nessa primeira opção, que é Novo Rastreamento. Ele vai abrir a tela de login, você faz o login na sua instância, onde está o banco de dados que você deseja rastrear. Aqui você tem alguns modelos padrões para você poder utilizar. Então, você clicando aqui nessa setinha, você consegue utilizar alguns formatos com algumas métricas que vão ser coletadas. Geralmente eu utilizo essa standard, que é a padrão. Aqui em cima você consegue configurar um nome, então eu vou colocar Trace Monitoramento 1.
Você pode também salvar essas informações que serão coletadas numa tabela, salvar em um arquivo específico, habilitar em um horário específico para ser feito esse acompanhamento, até que horário você quer que ele seja feito. Nesse exemplo aqui nós vamos fazer de forma simultânea, então eu não vou configurar nada disso. Aqui em seleção de eventos, nós temos várias métricas que nós podemos coletar do nosso acompanhamento aqui. Geralmente, eu utilizo apenas a RPC Completed no Store Procedure e no TSQL eu utilizo o SQL Batch Completed. Então, eu vou desmarcar as outras opções. Vou selecionar essa opção de mostrar todas as colunas. Ela vai eliminar aquelas que eu não selecionei. Vou marcar o Text Data aqui também. Essa coluna de Text Data é para informar para a gente qual é a query, qual é o comando que foi executado. Vou selecionar aqui na frente também qual que é o banco de dados, eu quero saber, e qual é a máquina que está executando esse procedimento. Feito isso, eu posso clicar aqui em filtros de colunas. E aí, todas as colunas que eu selecionei na tela de trás, elas vão aparecer aqui para mim para que eu possa fazer algum tipo de filtro nela. Então, eu posso utilizar, eu quero saber as queries com CPU maior do que 500, por exemplo. Eu quero saber somente as queries do banco de dados específico. Eu quero saber todas as queries que foram executadas acima de 5 segundos, acima de 10 segundos. Por máquina, eu posso filtrar apenas as queries executadas por determinada máquina no banco de dados, por usuário, enfim, que tenha um determinado tipo de palavra na query ou nome de tabela na query. Enfim, todas essas colunas podem ser filtradas. No nosso exemplo aqui, eu vou deixar sem filtro nenhum para pegar toda e qualquer query, mas no ambiente de produção é muito recomendado que você configure apenas ao menos algum filtro. Geralmente é utilizado de duração e CPU. Não é recomendado você deixar padrão assim do jeito que eu vou fazer sem nenhum. Eu vou fazer aqui apenas a nível de testes, mas o ideal é que você faça algum filtro pelo menos. Eu vou clicar em OK e o próximo passo aqui é executar. A partir do momento que eu clicar em executar, ele vai começar a ler toda e qualquer operação que for feita na minha instância em todos os bancos de dados, porque eu não fiz filtro nenhum. Vocês viram aqui anteriormente que existem vários tipos de evento. Então, para cada tipo de ação que você precisa monitorar, você pode selecionar um evento padrão ou um evento que você deseja. Quando eu falo sobre acompanhar queries que estão lentas ou que precisam ser otimizadas, eu costumo utilizar esses dois tipos aqui de eventos apenas. Mas nada impede de você combinar com alguns outros tipos aqui que também possam te ajudar na análise. Mas por padrão eu utilizo esses aqui. Então clique em executar, ele vai começar a ler tudo que for executado na minha instância de banco de dados. Eu preparei aqui, você pode ver que ele já foi executando algumas coisas aqui que são queries internas do SQL Server. Então aqui você tem qual que é a query que foi executada, qual que é a aplicação que executou, você tem informação de consumo de CPU, consumo de tempo, horário de início e fim que foi executado. Eu preparei aqui um script com algumas queries para que a gente possa ver lá no nosso trace. Então eu vou executar essa aqui primeiro, que vai ler todos os pedidos da tabela pedido da minha base sistema PDV, que eu tenho aqui restaurada, listou aqui para mim, e também tenho essa daqui, que é da minha base de VentureWorks 2017. Executei essa query também, ela já levou um pouquinho de tempo a mais, levou 2 segundos. Vou deixar executando também aqui um processo de checkDB. Voltando para o meu arquivo do Profiler, eu já consigo visualizar essas queries sendo executadas. Olha. Aqui, aquela primeira que a gente executou, eu consigo ver as informações de consumo de CPU, de memória. Essa opçãozinha aqui em cima, ela faz com que a barra de rolagem fique automática. Eu costumo desmarcar para ficar mais fácil para fazer as análises. Também você pode organizar as colunas aqui de acordo com o que você precisa, o que você quer analisar. Então, eu quero analisar CPU, tempo, número de leituras, números de escrita, qual que é o meu banco de dados que foi lido e qual foi a máquina que executou o comando. Então, você pode organizar da forma que você quiser aqui. Então, eu já consigo ter algumas informações. Por exemplo, essa query aqui não consumiu praticamente nada do meu banco de dados. Essa segunda query aqui, que foi aquela que a gente executou de 2 segundos, ela já consome um pouco mais, olha, então ela já consumiu 187 de CPU, fez 3.825 leituras no meu banco de dados, então é algo que eu posso já verificar para melhorar. Se a gente analisar aqui, a query está sem where, então já é um ponto que a gente pode melhorar, né? Então, se eu executar essa query, fizer um where nela aqui,
where business entity ID menor que 100, por exemplo. Ao executar essa query, ele já retornou para mim apenas 99 linhas, levou menos de um segundo para executar, e se a gente for no Profiler, ele vai aparecer aqui para a gente. O número de leituras dela já diminuiu para 17, que ele faz dentro do banco de dados. Lembrando que essa leitura aqui é de páginas, né, de dados. Então, através do Profiler, você consegue ver tudo que é executado, você consegue ver as queries que estão mais lentas, que estão consumindo mais recurso para leitura, para escrita, e você tomar as ações devidas para fazer os TANs no seu banco de dados. Essa atividade do TAN, ela pode ser consumida durante 1 hora do seu dia. E um ponto interessante aqui é que o ideal é que ela nunca seja feita exatamente no mesmo horário, porque durante o período que você acompanhou a aplicação, ou que está sendo executado no seu banco pela aplicação naquele momento, você pegou o que foi executado, vamos dar um exemplo aqui, das 9 às 10 da manhã. O ideal é que da próxima vez que você for analisar esse cliente, o banco de dados desse cliente, você não faça repetido das 9 às 10, você faça das 10 às 11, ou então você pegue um período da tarde, para que você consiga pegar comandos que são executados ao longo do dia todo, porque nem sempre o pessoal que trabalha de manhã trabalha à tarde, ou a rotina que é executada de tarde também seja executada de manhã. Então é legal você ir distribuindo nas suas semanas, no seu mês, para que esse acompanhamento seja feito em horários diferentes, para que você possa pegar queries e processos diferentes para ir melhorando como um todo a sua aplicação, o desempenho da aplicação dentro do banco de dados. Então essa atividade costuma se levar mais ou menos 1 hora, mas isso vai depender muito de cada ambiente, de cada situação. Pode ser que você consiga resolver um pouco mais rápido do que 1 hora, pode ser que você leve de fato 1 hora, ou dependendo do problema que você encontrar, você leva um tempinho a mais. Você finaliza então o seu TAN e de repente surge uma solicitação, seja da equipe de desenvolvimento, da equipe de suporte ou do próprio cliente mesmo, para que seja atualizado o seu ambiente de homologação, um ambiente que eles fazem testes, seja porque precisa validar alguma coisa da aplicação ou porque eles querem conferir alguma rotina que é nova no sistema e que eles precisam utilizar. Então aqui o DBA, ele recupera então o backup solicitado pelo cliente ou pela outra equipe que seja, e faz o restore desse ambiente de homologação. Algumas informações importantes aqui. Dependendo do tamanho do banco de dados, dependendo do tamanho do backup, o tempo para fazer esse restore do ambiente de homologação pode ser um pouco elevado. Então é muito importante você planejar e ter noção, ter ideia do tempo que vai levar para você notificar a pessoa que solicitou para você. Um outro ponto importante é que é extremamente recomendado que você não faça esse restore do ambiente de homologação no mesmo ambiente onde está o banco de produção, porque afinal de contas o recurso vai ser compartilhado. Então fazer um restore de um ambiente de homologação no ambiente de dados oficial, no meio do dia, no meio do horário do expediente de trabalho do pessoal, pode prejudicar o desempenho da aplicação. Então é recomendado que você faça isso num outro servidor, num outro ambiente, se possível. Nós podemos ver que até agora nós já fizemos o nosso checklist, já garantimos que os backups foram gerados, que as rotinas de manutenção executaram, já realizamos um TAN no banco de um cliente específico que nós determinamos, que nós agendamos, e também já fizemos o restore de uma base de homologação para um cliente. Chegou a hora daquele cafezinho, né? Mas antes de dar essa pausa, vamos conferir os alarmes e os alertas que nós recebemos para ver se não tem nada parado, se não tem nada gerando algum problema mais grave. Voltando então, nós recebemos 2 solicitações. A primeira delas é para que seja criado um job no banco de dados de um cliente específico. O gerente de compras, ele requer que alguma rotina automática envie para ele todos os dias às 18 horas um resumo de todos os pedidos daquele dia que ficaram pendentes de liberação. O que é um job? O job, ele é uma rotina que você consegue pegar um comando específico que você queira executar no seu banco de dados e fazer um agendamento automático para ele. Então é através do job que nós vamos fazer essa solicitação do gerente de compras dessa empresa. Então nós vamos pegar o script que ele nos enviou ou então nós mesmos vamos desenvolver. Como que funciona isso?
Geralmente, quando o DBA não conhece a fundo a regra de negócio, não conhece a fundo o banco de dados daquela aplicação específica, é comum que quem solicitou o job ou a rotina de manutenção para você te envie o script dessa query. E aí é importante que o DBA analise a parte de performance dessa query, porque afinal de contas não adianta nada a gente criar uma rotina que vai atender um lado e vai prejudicar o outro lado, no caso aqui o desempenho. Então o DBA nesse caso analisa o desempenho dessa query e aí com essa query que foi enviada por essa pessoa que solicitou, ele coloca dentro do job e faz o agendamento lá. Nesse exemplo, às 18 horas, para que a hora que der esse horário, a rotina execute automaticamente esse script e dispare um e-mail para o gerente de compras contendo todos os pedidos que ele solicitou. Em alguns determinados ambientes, em alguns casos, onde o DBA tem conhecimento da regra de negócio do banco de dados, geralmente ele mesmo desenvolve essa query de uma forma que seja a mais performática possível, evitando assim da pessoa que solicitou ter que te enviar a query. E aí ele pega esse script que ele mesmo desenvolveu, coloca dentro do job e faz a configuração da mesma forma. Então, nesse caso, com o script em mãos, seja enviado por quem solicitou ou o DBA desenvolvendo, eu fui lá e configurei o job para fazer esse envio. A nossa tarefa agora é fazer a criação de um job. A solicitação é a seguinte: o gerente de compras quer receber todo dia às 18 horas um relatório por e-mail dos pedidos que ficaram pendentes no dia em questão. Olhando então para a nossa base, sistema PDV, nós temos as tabelas aqui envolvidas, né? Então a gente precisa primeiramente ter a query, o comando que vai nos retornar essa regra, ou seja, que vai identificar se existe um pedido que ainda está pendente, para que ele possa ser encaminhado por e-mail para o gerente de compras. Então, ao executar esse comando aqui abaixo, que eu já montei previamente, ele vai retornar para mim um dos pedidos que eu tenho que estão com a situação pendente ainda e a data está dentro do dia de hoje. Então, a gente vai pegar esse script e vai colocar ele dentro de um job para ser enviado todos os dias às 18 horas para o e-mail do gerente de compras da empresa, conforme solicitado. Eu já montei a query aqui do lado, nessa outra aba, onde ela vai fazer exatamente essa regra. Então, inicialmente, ele vai verificar se existe, sempre vai verificar antes se existe um pedido com essa regra, e no caso existe. Depois, ele vai pegar esse mesmo comando e vai concatenar o código de todos os pedidos que estiverem nessa condição. Nesse exemplo aqui eu só tenho um, mas se ele tivesse 10, por exemplo, que ainda estivessem pendentes, ele iria concatenar dentro dessa variável pedidos separado por vírgula. Então, um exemplo seria o pedido 1, o pedido 18, o pedido 29, o pedido 100 e assim por diante, até o último que tivesse aqui da lista, e aí ele iria ficar com uma vírgula no final. O que a gente faz para tirar essa vírgula? Ele verifica aqui embaixo se a variável está preenchida, né, no caso, e aí ele pega o tamanho da variável da esquerda para a direita e retira o último caractere, ou seja, para tirar a vírgula para ficar uma string correta, né, para que no nosso texto ela fique correta. E aí, por fim, ele vai concatenar o texto aqui, ó. O pedido ou os pedidos, vai listar todos aqueles, tirando a vírgula do final, estão pendentes. E aí ele vai encaminhar esse texto como corpo do e-mail para o e-mail do gerente de compras da empresa que solicitou, com o assunto pedidos pendentes. Então, essa é a regra que a gente criou aqui para atender a solicitação aqui do gerente de compras. Feito isso, a gente vai copiar esse script. Aí a gente vai aqui no nosso SQL Agent, você expande, clica em Trabalhos, botão direito, Novo Trabalho, que seria um novo job. Aqui a gente vai configurar um nome dele. Então, o nome vai se chamar Pedidos Pendentes. Aqui é o proprietário, é o usuário, no caso do SQL Server, que vai executar esse job. Eu posso deixar uma descrição aqui, como o número da solicitação, se eu tenho um sistema de chamados. Posso deixar o texto da solicitação, dessa solicitação aqui. Eu posso colocar aqui também, para ficar fácil de identificar depois, ou rastrear aqui do que é. Então eu vou aqui em etapas, clico em novo,
ele vai abrir uma tela para mim. Aqui eu configuro o nome da etapa, então eu vou colocar como etapa 1, que é desse job. Falo para ele qual que é a base de dados que eu quero executar, então eu quero executar na minha base sistema PDV. E eu vou copiar o script aqui e vou colar aqui dentro. Dou um OK. Uma informação importante, se eu vir em avançado, eu posso ter algumas configurações aqui, por exemplo, se executar com falha ou se executar com êxito, eu faço determinada ação, eu posso também depois disparar um alarme, caso ele dê algum erro, enfim. Dou um OK aqui, vou em agendas e vou fazer a configuração da minha agenda. Vou colocar aqui que é a agenda 1 desse job. E aí, o que ele solicitou é que diariamente ocorresse às 18 horas. Então, eu configuro aqui às 18 horas, dou um OK. Ele fica para mim aqui, então, a agenda 1, ele vai ocorrer diariamente às 18 horas. Eu posso também aqui nas notificações, configurar que eu quero disparar um e-mail para mim, por exemplo, para confirmar se executou o job com sucesso ou não, ou posso configurar para enviar para alguma outra pessoa que vai ficar responsável por dar a manutenção nesse job, enfim. Nesse caso aqui eu não vou selecionar nada. Dou um OK. Pronto, ele criou o job para mim aqui. Então eu tenho o job pedidos pendentes. Se eu clico com o botão direito, eu posso executar esse job para que ele execute a regra e dispare o e-mail para o gerente de compras. Mas eu não vou executar porque tem um agendamento das 18 horas e aí, quando eu chegar nesse horário, ele vai estar recebendo esse alarme. A segunda solicitação é de criação de um logon para um determinado desenvolvedor de uma aplicação poder fazer select em duas tabelas do banco de dados daquele cliente. Ele vai precisar executar comandos de select, ou seja, de leitura, nas tabelas de clientes e de pedidos. E aqui é importante destacar que é função crucial do DBA fazer com que a permissão dada aos logons, aos usuários que vão utilizar o banco de dados, seja o mais granular possível, ou seja o mais específico possível, porque, afinal de contas, você liberar acesso ao banco de dados para qualquer pessoa que seja, mesmo que com boa intenção, é perigoso, porque ela vai ter acesso a todas as informações. Então, nesse caso, a solicitação foi para leitura nessas duas tabelas, deve ser liberado apenas para essas duas tabelas. Então aqui a gente cria então esse logon, dá a permissão nessas duas tabelas e devolve para o desenvolvedor fazer a sua atividade de desenvolvimento da nova aplicação. A próxima solicitação então é a criação de um logon para o desenvolvedor que necessita fazer leituras nas tabelas de clientes e de pedidos. Então nós vamos aqui no nosso Management Studio, do lado esquerdo clicamos em Segurança, botão direito em Logons, Novo Logon. Nessa tela nós iremos configurar as informações de acesso. Então eu vou criar o usuário, underline desenvolvimento. Vou configurar uma senha. Importante você configurar uma senha forte. Aqui eu sempre deixo marcadas essas opções, principalmente por conta dessa última. O usuário deve alterar a senha no próximo logon. Isso faz com que, ao tentar fazer o primeiro acesso com esse usuário, a pessoa que estiver com esse usuário, ela obrigatoriamente vai ter que cadastrar uma nova senha. Assim eu consigo garantir que somente ela vai ter a senha para esse usuário, garantindo ainda mais a segurança e garantindo também que nem quem faz a criação do usuário tem acesso nessa conta depois que foi passada para o desenvolvedor. Isso também ajuda na parte de segurança, na parte de rastreabilidade do que está sendo feito. Uma vez que somente ele tem o acesso a esse usuário, ele é responsável por tudo que é utilizado, tudo que é executado por esse usuário. Aqui embaixo temos a informação de idioma padrão. Algumas aplicações utilizam o formato inglês e outras utilizam o formato brasileiro. Eu vou configurar como inglês por ser a mais padrão que eu utilizo. Nenhuma outra opção aqui é necessário alterar porque esse usuário vai ser apenas para leitura em duas tabelas. Eu clico em OK. Feito isso, eu vou para dentro da base de dados que eu desejo dar a permissão. Expando ela, vou em Segurança,
botão direito em usuários, novo usuário. Aqui eu tenho que criar um usuário dentro da base de dados que vai referenciar o logon que eu acabei de criar com aquela senha que a gente viu anteriormente. Então ele vai referenciar esse logon e nenhuma outra opção eu vou alterar. Porém, é importante destacar que aqui em associações eu consigo vincular esse usuário dentro dessa base a algumas rules, ou seja, algumas funções pré-determinadas pelo próprio SQL Server. Ele poderia, por exemplo, ser da rule Data Reader, que significa que ele vai poder fazer leitura em todas as tabelas. Ele pode ser um Data Writer, ou seja, ele vai poder escrever dentro de todas as tabelas. Ele pode ser os dois, ele pode ler e escrever. Ele pode ter permissão apenas de gerar backup. Ele pode ser o DB Owner da base, ou seja, ele pode executar qualquer tarefa dentro desse banco de dados. Nesse caso aqui, como nós vamos dar permissão apenas para leitura em 2 tabelas, eu não vou marcar nenhuma delas. Então eu clico em OK. Feito isso, eu preciso dar a permissão então nas tabelas de cliente e pedido. As tabelas elas se chamam TB clientes e TB pedidos. Qual que é a query que eu vou executar aqui? Eu quero dar um grant, ou seja, permitir select na TB clientes para o usuário desenvolvimento. E eu vou fazer a mesma coisa para a tabela de pedidos. Desenvolvimento. Cliente pedido. Ao executar esses comandos, vocês podem verificar, olha, quando eu vim aqui no usuário de desenvolvimento, agora ele passou a ter uma informação a mais aqui em protegíveis. Ele está dizendo que nos objetos TB cliente e TB pedido, eu tenho permissão para fazer leitura, para fazer select. Então esse usuário ele tem permissão apenas para fazer leitura agora nessas 2 tabelas. Com isso a gente consegue manter a granularidade de acesso aos objetos. É muito importante que seja liberada a permissão apenas para que as pessoas vão utilizar. É importante destacar aqui que caso essas 2 solicitações não tivessem surgido, eu podia muito bem estender o meu período de tuning, ou seja, o meu período de análise de queries lentas do meu cliente que eu tinha feito anteriormente, para tratar mais queries e melhorar mais ainda o ambiente dele. Mas como surgiram essas solicitações, nós fizemos a pausa daquela atividade e partimos para a criação do job e do logon que foram solicitados. Vamos agora então dar aquela pausa para o almoço? Mas lembre-se que assim que a gente voltar, nós temos aquela conferência com o cliente para combinar e desenhar como que vai ser feita aquela migração do ambiente local dele para o ambiente em nuvem. A conferência acabou levando 15 minutos a mais do que era o combinado, mas conseguimos andar bastante, né, com o procedimento de migração e ficou agendado para que semana que vem nós possamos fazer todo o planejamento de testes e iniciar a configuração de teste para fazer toda essa grande movimentação que nós vamos participar. Foi muito bacana. Terminada então essa conferência, nós recebemos uma solicitação da equipe de desenvolvimento de uma aplicação para alteração de uma procedure dentro do banco de dados daquela aplicação. O que é uma procedure? Procedure é um objeto dentro do banco de dados que contém dentro dele uma regra que executa o que você precisar e no final retorna alguma coisa, ou insere ou em uma tabela, ou manda um e-mail, faz alguma ação. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma procedure que recebe como parâmetro o código de um cliente e aí dentro dessa procedure eu listo todos os pedidos feitos nos últimos 90 dias desse cliente, faço alguns cálculos baseados nos vendedores, ou seja, eu quero saber qual foi a comissão de cada vendedor em todos os pedidos dos últimos 90 dias desse cliente em específico. E no final eu faço um ranqueamento de qual vendedor teve mais comissão para esses pedidos desse cliente em específico. E retorno para a aplicação, ou seja, ou para um relatório que seja, o ranqueamento por vendedor de quem tem maior comissão para aquele cliente específico.
Dentro de uma procedure você pode fazer muitas coisas. Nesse caso em específico, o cliente solicitou que fosse feita uma alteração, então ele nos mandou, o desenvolvedor solicitou, então ele nos mandou um script com alteração, e aí faz parte do trabalho do DBA analisar o script que foi enviado. Por quê? Não por falta de conhecimento ou por maldade que seja, mas pode acontecer de um script estar com algum erro e isso acabar prejudicando a aplicação. Então é crucial que o DBA ele analise o script de forma que ele possa identificar se tem algum problema, alguma coisa que vai gerar algum problema para dentro da aplicação por conta dessa alteração. E então, depois que ele já validou, que ele já deu o ok dele, executa o procedimento de alteração desse objeto dentro do banco de dados e realiza um teste. Uma coisa importante aqui, geralmente a gente executa esse tipo de alteração primeiramente no ambiente de homologação e depois executa alguns testes, faz alguma validação, pede para algum usuário ou para o próprio desenvolvedor que solicitou validar o resultado daquele objeto e depois que ele deu ok no ambiente de homologação, aí sim nós aplicamos aquela alteração no ambiente de produção. E foi exatamente o que a gente fez aqui. Fizemos a revisão do script, fiz a revisão do script, joguei esse script dentro da base de homologação, executei essa procedure na base de homologação, solicitei que o desenvolvedor validasse o retorno dela, ele me deu a resposta que estava ok e então atualizei esse objeto dentro do banco de dados oficial. No meio da tarde, eu inicio a instalação de uma instância no ambiente que o cliente disponibilizou para fazer uma configuração de replicação. Então ele necessita que eu instale o SQL Server nesse novo servidor para posteriormente fazer uma replicação. Se você não sabe ainda o que é uma replicação, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo onde eu explico detalhadamente o que é uma replicação, o que é alta disponibilidade, e você pode acompanhar inclusive como fazer uma dessas configurações. Eu fiz nesse vídeo um detalhamento especificamente do log shipping. É bem bacana, acompanha lá. Mas durante a instalação da instância da SQL Server para esse cliente, comecei a receber alguns alertas e alguns alarmes de que o banco de dados de um outro cliente estava com algum problema e que esse problema estava gerando uma cascata de locks dentro do banco. E com isso, a aplicação em si estava ficando fora do ar, ou seja, ninguém estava conseguindo utilizar essa aplicação. Então, nesse momento, é muito importante que o DBA ele saiba definir as prioridades das atividades dele. Nesse caso, eu acabei deixando de lado um pouco essa parte da instalação que eu estava fazendo para focar nesse problema do cliente que estava parado, ou seja, não estava conseguindo usar a aplicação. Ao conectar no ambiente dele, consegui identificar inicialmente, analisando alguns contadores, de que de fato havia um problema com uma query, com um comando dentro do banco de dados e que o consumo de memória e CPU do servidor estava extremamente alto. Então, tomei algumas ações, analisei a query, derrubei os processos necessários, fiz a otimização da query que estava com problema, estabilizei o ambiente. Com isso, a aplicação voltou a funcionar normalmente e os usuários começaram a utilizar o sistema normalmente novamente. Com isso, eu consegui então voltar para a minha instalação que eu estava anteriormente e terminar toda a configuração que era necessária para aquele ambiente. Ficou combinado com aquele cliente em específico que na próxima semana nós faremos a carga inicial, a primeira etapa da replicação nesse ambiente que a gente acabou de configurar. Durante a instalação e configuração que nós estávamos fazendo, surgiu uma solicitação de um desenvolvedor da aplicação de fazer um acompanhamento no banco de dados para que seja possível identificar qual comando está gerando um erro dentro da aplicação. Então, após acabar essa instalação e configuração que eu acabei de fazer, eu entrei em contato com esse desenvolvedor e solicitei algumas informações para ele para que pudéssemos acompanhar o processo que ele precisava fazer. Então eu peguei lá o nome da máquina dele, peguei algumas informações da aplicação que ele estava executando e configurei uma rotina dentro do banco de dados para conseguir identificar o que estava vindo a partir da máquina dele. Ao dar o ok, ele começou a executar, começaram a cair os processos e então gerou o problema, gerou o erro dentro da aplicação para ele. Eu consegui então identificar qual era o comando que estava faltando alguma informação, que estava gerando o erro dentro da aplicação e mandei esse comando para o desenvolvedor. Com isso ele consegue identificar dentro da aplicação onde que aquilo é executado, qual que é o problema que está acontecendo, ajustar a aplicação, gerar uma nova versão e enviar para o seu cliente final que estava com um problema dentro do sistema. De repente toca o telefone e é o diretor de uma empresa que você administra o banco de dados dela.
Ele está furioso, reclamando porque ele quer gerar um relatório de faturamento da empresa dos últimos 3 anos, que ele precisa para uma reunião e a aplicação simplesmente não consegue gerar o relatório. Ele já está há 2 horas aguardando e não consegue finalizar a geração desse relatório. Então ele pede para que você analise o que é possível melhorar no desempenho desse relatório para que ele consiga gerar a tempo e faltam apenas 30 minutos para a reunião dele. Aqui é um ponto muito importante do DBA, trabalhar sob pressão, trabalhar com pouco tempo para resolver o problema. É muito comum, em alguns momentos, o DBA passar por isso. Então vamos lá, vamos botar a mão na massa e vamos analisar o que está acontecendo. Então a gente conecta no ambiente desse cliente, identifica qual que é a query do relatório e verifica que algumas coisas podem ser ajustadas. Algum formato do jeito que é feita a query para esse relatório não está com as melhores práticas aplicadas. Então eu pego esse script desse relatório, faço as modificações necessárias, crio os índices necessários para que a query retorne o menor tempo possível. Após todas essas mudanças e essas alterações, faço um teste no ambiente de homologação. A query passa a retornar em apenas 5 minutos. Então eu solicito a ele para que pare de gerar o relatório no ambiente oficial, faça a atualização da query específica daquele relatório no ambiente oficial, aplico os índices naquele ambiente também oficial, e então peço para que ele possa gerar esse relatório novamente. No ambiente de produção, como existem mais pessoas utilizando ao mesmo tempo, não leva os 5 minutos que levou no ambiente de homologação, mas acaba levando apenas 8 minutos. Isso é muito importante porque, primeiro, ele conseguiu gerar o relatório a tempo, dentro dos minutos que ele precisava, que ainda restavam para a reunião. E segundo, que com certeza durante a geração desse relatório, outros processos acabaram ficando mais lentos. Como agora ele diminuiu o tempo de horas para apenas 8 minutos, ele deixou de impactar negativamente o ambiente de forma geral. Estamos então chegando ao final de mais um dia de trabalho, mas é muito importante, antes de ir embora, conferir os alarmes novamente. Verificar se não tem nenhum problema acontecendo naquele momento ou alguma coisa que acabou ficando durante o período da tarde que você precisa ajustar antes de ir embora oficialmente. Então, analisando os alarmes, você não identifica nenhum problema, está tudo tranquilo, podemos finalizar o expediente assim. Ufa! Foi bastante coisa, tivemos alguns contratempos aí durante o dia, mas até que foi um dia tranquilo. Como eu comentei no início, dependendo da situação, de como você trabalha, alguns dias podem acabar sendo um pouco mais tranquilos do que esse, outros dias podem ser um pouco mais tensos do que a gente teve até agora. Mas é muito bacana, é muito legal, eu gosto muito desse tipo de trabalho. Você tem uma visão geral da empresa, você consegue ter uma visão geral das atividades que a empresa executa e você também tem um papel crucial, porque como vocês puderam ver, nós recebemos solicitações de várias pontas, então você meio que faz um meio de campo ali entre uma equipe e outra para executar todas as atividades no banco de dados. Na minha experiência como DBA SQL Server, com mais de 9 anos de trabalho nessa área, isso dá mais ou menos 2.390 dias, isso mesmo. Eu já tive dias muito mais difíceis do que esse do exemplo que nós falamos agora, mas também já tive dias mais fáceis, isso vai variar muito. A grande sacada aqui é que você possa se preparar cada vez mais para os desafios, para as dificuldades, porque no final das contas as dificuldades elas vão surgir uma hora ou outra, um dia ou outro elas vão acabar aparecendo, e quanto mais preparado você estiver, mais fáceis esses dias vão se tornar. É muito importante, eu recomendo para você, se desenvolva, aprenda cada vez mais, para você tornar os dias cada vez mais fáceis no seu trabalho. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário, o seu curtir, acompanhe o nosso canal. Até a próxima, tchau!